Pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos vendo aí algumas fotografias que eu tirei de uma exposição chamada Floriade. Existe aqui na Holanda, a cada 10 anos eles fazem essa exposição. O tema sempre é a natureza e técnicas alternativas de plantio, cultivo, etc. Esse robô aí eu não gostei muito não, me lembrou muito o filme coreano, né? Green light, red light, oh! Mas eu vou explicar a vocês aí o que é essa exposição. Só estou mostrando algumas fotos, mas o tema mais interessante em toda essa exposição é a tal agenda que eles estão querendo impor na marra. E aí nós vimos aí a vaca leiteira que não produz leite. E queijo como vocês viram, poucas fotos que eu coloquei, tem bastante, eu vou colocando nos outros vídeos, eu vou colocando mais fotos, dessa grande exposição chamada Floriade. Ela acontece a cada 10 anos aqui na Holanda, e as instalações ficam. Aí eles mudam para outro lugar, eles procuram normalmente um local que está começando. Aqui na Holanda é comum se fazer aterros e ganhando terreno do mar, e ali se construindo novos bairros. Essa Floriade tem sistema de teleférico, existem stands de vários países, da Alemanha, da Tailândia, da China. E o mais interessante é que a temática toda voltada para do que vai acontecer no futuro. Como será a alimentação, como será a energia, como é que vão se fabricar casas. Existem resinas feitas com casca de ovo podre, onde se constroem pratos, talheres, recipientes, não vai ser mais usado derivados de petróleo. A Holanda tem bastante alga, tem bastante musgo, tem estandes que mostram só o aproveitamento de musgo para fabricar roupa, fabricar tudo que você pode imaginar. E a vaca leiteira que apareceu aí, de fibra de vidro, né? E depois no cartaz tem uma de metal, a vaca de metal. Mas não é uma vaca, na verdade é um sistema de processamento onde entra grama, caseína e mais uma série de produtos químicos e no final vai sair o queijo. E assim nós vamos vendo que vai se abandonando o leite natural. O leite da vaca mesmo, da vaquinha holandesa, ele vai continuar existindo e vai continuar sendo explorado, é evidente, mas só para uma pequena elite. O resto vai comer comida sintética, como na nave estelar Star Trek Enterprise. Você põe lá uma tecla no processador, um bife rolê, vai sair o bife rolê, mas na verdade é um caldo de proteínas que existe lá por trás. Várias comidas, sanduíches, linguiças, salsichas, frutas que aparecem frutas, mas não são frutas, são construídas artificialmente. O negócio é impressionante, é uma coisa muito louca. E eles mostram lá no cartaz, que eu mostrei para aquela vaquinha, no cartaz de os amigos, né, da terra, a velha escola, os velhos tempos onde a vaca comia a grama e produzia o leite. Agora, nos anos dourados, é o contrário. A vaca não vai comer a grama para produzir leite, mas a grama vai produzir o leite sem a vaca. Coisa de maluco, não? Aí é real, isso não é ficção. Eu vou mostrar para vocês ao longo dos outros vídeos mais detalhes sobre isso. Tá? Esse vídeo está um pouco entrecortado, era para ter saído no domingo. Mas o meu programa aqui bugou e não teve jeito. Eu quase perdi tudo que eu tinha feito, consegui recuperar hoje, porque o programa bugou. Eu uso um programa da Apple, já mais primário, bem simples, muito bom de trabalhar, mas ele começou a dar problemas agora e eu acho que vou ter que trocar. Mas vamos lá, vamos tocando o barco. Vamos começar nosso vídeo conversando sobre essa questão do poder do ouro, da moeda, de como todo esse sistema se estabeleceu lá na Babilônia. Lá na Suméria, depois na Babilônia, veio para a Grécia, Roma, e chegou até os nossos tempos, na Idade Média. Nós vamos ver como é que nós conseguimos sair de cidades suntuosas, quando as cidades romanas, as cidades gregas, ou as cidades babilônicas, continham água corrente, sistema de esgoto, né? Banheiros públicos. Eu fui ver alguns desses banheiros da Turquia, e nas ruínas romanas aqui na Europa você não encontra os banheiros com a água corrente. Enquanto isso, 1000 anos depois, na Europa, o xixi e o cocô eram jogados pela janela, as casas passaram a ser choupanas, uma sujeira, uma imundície, uma coisa horrorosa que veio junto com a Idade Média, junto com Roma sendo derrotada pelos bárbaros,
pelos godos, visigodos, o Império Romano cai, mas a Igreja Romana não. Ela tinha muito ouro e conseguiu cooptar todo mundo. Vamos lá, vamos começar essa série, depois nós continuamos, tá? Pois é, vocês viram aí as imagens do passeio que nós fizemos? É um negócio enorme, é impressionante. E é toda a temática voltada para a agenda nova que vem aí. Está meio atrasada, tomou um tropicão por causa dos nossos amigos aqui, os russos, né? E na verdade eu não vou falar muito no assunto, porque tem muita gente falando, vocês podem consultar à vontade aí no Brasil, mas nós estamos tomando um cacete legal. E não parou. A economia está por água abaixo. Vamos ver o que vai dar. Uma grande história está começando aí. Boa ou ruim, não sabemos. Mas estamos assistindo as mudanças. Mas vamos lá. Falar sobre alquimia, ciência, magia, ou tudo isso junto. Que tem a ver com os próximos vídeos. Eu vou sempre agora procurar fazer 2 por semana, intercalar os assuntos, né? Fazendo aqui um pedaço do antigo conhecimento transmitido pelos deuses sobre a química. Deuses foram usados durante a Idade Média como base para a ciência da época, né? Conhecida como alquimia. Durante os tempos medievais, um dos principais objetivos dos alquimistas era transformar metais básicos em ouro ou prata valiosos, né? Eu esqueço de desligar o microfone, aí fica um som diferente, mas tá, desliguei, viu? Outro dia alguém reclamou do barulho do papel, né, ou batendo na mesa, eu esqueço, cara, me desculpa, eu não sei, isso aqui não é um estúdio profissional, a gente faz aqui com recurso bem básico, viu? Mas vamos lá, vamos insistindo. Vamos lá, existe uma controvérsia sobre a palavra alquimia, né? Ela deriva do antigo Egito, anteriormente conhecido como Terra de Quem ou Shem. O nome deriva do latim medieval alquimia ou químia no islâmico, ou talvez do grego kemeoia. Então, de acordo com o autor inglês J. Homyard, os adeptos da alquimia incluíram as linhagens, eles incluíram, né, entre esses adeptos as linhagens reais da Europa, bem como as pessoas comuns também. Entre os alquimistas eles estavam incluídos todos, desde reis, papas, imperadores e clérigos menores. Funcionários paroquiais, ferreiros, tintureiros e funileiros. Havia as castas, né? As categorias sociais. Mesmo homens talentosos como Roger Bacon, São Tomás de Aquino, Sir Thomas Browne, John Evelyn, Sir Isaac Newton, todos esses estavam profundamente interessados nessa história. Carlos II, Carlos II, aliás, ele tinha um laboratório alquímico construído sob o quarto real, com acesso por uma escada secreta, privada. Outros monarcas alquímicos foram Heráclius I, de Bizâncio, onde hoje é a Turquia, James IV da Escócia e o imperador Rodolfo II. Esse negócio do II. Mas a alquimia era a ciência da época. Embora envolvesse química, biologia, geometria, numerologia e até física rudimentar, alguns praticantes gravitavam em torno do poder e do ouro encontrado e estavam atrás do dinheiro. O dinheiro traz o poder. A magia da manipulação do dinheiro pode ter sido aperfeiçoada em tempos mais modernos, mas suas raízes remontam à história, e parece haver uma correlação entre o controle do dinheiro, do ouro e dos deuses antigos. Quando nós já vimos, todos eles amavam ouro. Até o Yahvé queria ouro para ele. Para quê? Essa turma ama ouro. Você vê que os astecas, os maias, os maias tardios e os incas, disseram para os espanhóis, mas o ouro nós não queremos, o ouro é dos deuses, não é para nós. Nós guardamos lá no templo deles. Em 2010, tem um livro chamado Babylon Lancaster, de Joseph Farrell. Eu tenho esse livro, tem vários livros dele. Ele tem doutorado na Pembroke College, em Oxford. Ele teve acesso inigualável a livros e manuscritos antigos da biblioteca da Universidade de Oxford. E diz que sua tese era simples de afirmar, mas difícil de entender. Ele diz que desde os tempos antigos e com constância mais ou menos ininterrupta, existe um poder monetário internacional que busca uma variedade de meios, incluindo fraude, engano, assassinato e guerras, como estão vendo agora. E com isso eles tentam usurpar o poder de criação do dinheiro e crédito de várias pessoas. Eles procuram dominar e ofuscar e ocultar a profunda conexão entre esse poder de criação de dinheiro e a profunda física alquímica que tal poder implica. Nos tempos antigos, a cunhagem do dinheiro era conduzida e controlada pelos sacerdotes, em obediência aos seus deuses. Na Babilônia,
Descendentes da cultura suméria, os cheques eram usados como saques e depósitos de valores. Já havia todo esse sistema montado na Suméria. Mas os deuses exigiam ouro puro ou prata, conforme era observado nas leis de Hammurabi, lá no Código de Hammurabi, que está escrito na estela de pedra. Os sistemas monetários da Babilônia estabeleceram ramificações nas costas da Grécia e nos centros de micênicos na Grécia, né? A descoberta de selos babilônicos nas ilhas gregas de Cíclades mostraram em plaquetas de barro promessas de pagamento, de barro e em prata, que foram escritas para empréstimos contra bens reais. De acordo com Farrell, tais práticas deram origem a uma classe internacional de corretores de ouro ou banqueiros. Declarado sucintamente, a confiança do ouro e o templo, entre o ouro e o templo, que seriam aliados, né, mínimos e no máximo, né, eles seriam aliados, o ouro e o templo. Durante algum tempo eles seriam aliados, um querendo assumir o controle sobre o outro, o templo querendo assumir o controle sobre o ouro, mas o ouro se sobrepõe. É bom lembrar que nessa crise que nós estamos passando agora, a Rússia comprou toneladas de ouro, veio comprando durante anos. Qual é a Rússia? O Vaticano andaram comprando ouro e a China. Porque o lastro do dólar não é mais ouro há muito tempo. O lastro do dólar é apenas uma fantasia. Vento e nada. Eles só estabeleceram o valor do dólar na marra, em cima do petróleo. Por isso essa briga toda. E os antigos governantes, fossem eles próprios alienígenas ou mero representantes, eles descobriram que suas religiões precisavam de apoio financeiro. Voltando pelo menos à civilização babilônica, vamos ver que os templos dependiam de instituições financeiras. E aí nós vamos continuar agora esse assunto em alguns vídeos no meio da semana, né, que eu vou começar a publicar, para variar um pouco entre o Egito, Babilônia, Suméria e os tempos modernos. E é tudo a mesma coisa, nada mudou, a história se repete. Então tá aí, vamos ficar com esse vídeo de domingo. Um bom final de domingo para vocês, aqui já é noite. E se cuidem, porque nós estamos passando por tempos incríveis. Uma boa história para contar se nós sobrevivermos. Até lá! Pois bem, parece haver 3 assuntos que estão entre as coisas mais importantes da vida, né? Política, sexo e religião. Pois é. No entanto, ao longo do caminho, algum sábio ensinou à população em geral que esses 3 assuntos nunca deveriam ser discutidos. Fala muito isso no Brasil, né? Religião não se discute, política não se discute. Pois é. Eu acho que esses chamados sábios, né, e os políticos que falaram isso, as pessoas que falaram isso, seriam exatamente aqueles que queriam colocar alguém, geralmente um cônjuge ou um parceiro sexual, em algum tipo de escravidão sexual. Controle, poder. Né? Não se discute religião, porque a religião está dominando, vai dominar você, não vai discutir, você tem que aceitar. A política também, né? Tem até o futebol nessa história. Geralmente é um líder religioso, eles são os que mais lucrariam, seriam os que mais lucrariam com a falta de discussão em qualquer um desses assuntos. Né? Aceite. Aceite o comando, aceite o que estão te impondo. Assim fala o rei, assim fala o religioso, o sacerdote. Assim fala o ministro, assim fala o presidente ou o ditador. Pois é. Nós estamos sempre nessa escravidão. Né? Então nós vamos ver aqui, eu não vou abordar muito sexo nem política de uma maneira profunda, não vamos nos aprofundar no assunto, porque o nosso papo aqui é a interferência possível, suposta interferência interdimensional extraterrestre no nosso planeta. E tudo isso vai envolver religião, sexo, política. Né? Principalmente a política, a religião e a ufologia estão travadas ali. Não tem jeito de separar uma da outra. Eu já ouvi muita gente falar nos comentários, não vamos discutir política, tem que falar de ufologia. Não dá, cara. Não é impossível. Uma coisa está ligada à outra e uma provocou a outra. Então nós vamos começar. Né? Bom, os fundamentalistas religiosos, somente cristãos, católicos, etc., sempre obrigaram a gente a uma coisa positiva, de certa forma, o respeito pelas forças superiores do homem,
como a respeito às forças da natureza, que nós devemos respeitar, senão a gente se ferra. Né? O respeito pela história e certamente o respeito por alguns conceitos básicos, fundamentais do comportamento interpessoal. Isso vem desde o Pescas Eras. Né? Temos o Código de Hammurabi, que tem 5.000 anos de idade. Comportamento, lei comportamental. Você pode fazer isso, você não pode. Você pode, mas não deve. Sempre, desde que o homem existe, existem leis e existem religiões para controlar esse homem. Porque a linha que o separa de uma besta sem controle é muito tênue. Nós estamos vendo isso agora e já vimos antes, porque a história se repete. Pois bem, aproximadamente 500 anos depois de Cristo, até o Renascimento, aqueles que vivem com os luxos do século XXI esqueceram que grande parte da população, ali por volta de 1900, a grande maioria do mundo, do planeta inteiro, era analfabeta. Quando começa a Era Vitoriana, no final da Era Vitoriana e o início da Revolução Industrial na Inglaterra, na Europa, a grande maioria era analfabeta e vivia em umas cidades nojentas e porcas. Procurem ver imagens, vou mostrar para vocês algumas, como era Londres no século XIX, início do século XX. A maioria da população era pobre. A maioria. Na Europa, de modo geral, nem se fala nas colônias, né? A elite vivia muito bem, como sempre na história da humanidade. Um império onde o sol nunca se punha, a elite vivia muito bem, como vive até hoje. Agora não, agora há uma distribuição um pouco mais justa da riqueza, pelo menos aqui na Europa, na África não e na América do Sul também não. As coisas estão mudando. Pois bem, então a maioria das cidades não tinha encanamento interno, vivia uma sujeira danada. Os governantes viviam nababescamente. E nós tínhamos apenas resquícios do que aconteceu na Grécia e na Roma Antiga. Resquícios esses que foram preservados por alguns monges cristãos. Tem um lado bom da religião também, é claro, eu não falo mal o tempo todo. Isso lá na Irlanda, na Itália, na França, na Grã-Bretanha. E se não fosse por esses monges que guardaram livros e documentos, papiros, etc., junto com as bibliotecas dos países muçulmanos, que também contribuíram para isso, nenhum conhecimento teria sido preservado para nós hoje em dia. Inclusive do lado muçulmano, não é igual a esses que estão aí agora não, que querem queimar tudo, não. Eles preservaram bibliotecas inteiras, e foram graças a eles que nós sabemos muito da história grega, da história egípcia, porque os cruzados trouxeram várias cópias desses livros, ou os autênticos, para a Europa e guardaram, muito bem guardado. Os templários foram deles. A igreja romana nessa época controlava todos os aspectos da vida, e falar contra a igreja abria censura e ia ser queimadinho, churrasquinho, né? A excomunhão, a morte, a asfixia do pensamento livre levou ao crescimento de sociedades e seitas secretas. Começam a aparecer, começam não, elas surgem de uma outra forma aqui na Europa e depois se espalham pela América, muitas das quais começaram nos tempos bíblicos, já conversamos sobre isso lá no Egito. A Irmandade da Serpente é uma delas, a maçonaria, né, a da Cruz, e elas competiam entre si pelo controle dos segredos antigos. Muito parecido com o que veio depois, mais tarde, o tal colégio invisível dos templos elisabetianos, da Rainha Elizabeth. Então, essas sociedades eram coletivamente consideradas escolas de mistério, reservatórios de conhecimento esotérico que era amplamente incompreensível e, portanto, inspirador de medo para o público em geral, não é? Nossa, ali é uma sociedade secreta, o que se faz lá? Todo mundo tinha medo. A sua literatura foi cuidadosamente construída para ocultar e revelar alguns dos seus conhecimentos. Né? Algum desses repositórios de conhecimentos antigos era a famosa Tábua do Destino, lá da Suméria, que se pensa ser a mesma da Tábua do Testemunho, mencionada no livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Os outros versículos da Bíblia, no Êxodo também, o 24, capítulo 24, versículo 12, 25, versículo 16, deixa bem claro que essas tabelas não são os 10 mandamentos. O autor britânico Lawrence Gardner, que é muito bom, tem livros dele, eu acho que em português, inclusive, acreditava que este antigo artigo poderia ser a lendária Tábua das Esmeraldas, de Tot Hermes. Essas tabuinhas consideradas as mais antigas e secretas, né, que tinham escritos antiquíssimos.
é reivindicada como obra de Hermes Trismegisto, Hermes o 3 vezes grande. Um personagem composto do deus grego Hermes, do deus egípcio Thoth, chamado Ninurta também, lá na Suméria. Dizia-se que Thoth Ninurta era um sobrevivente da Atlântida e que transmitiu o conhecimento antediluviano a um filho dele chamado Noé. Pois é. Pois bem, ele teria sido, então, o fundador principal da corrente subterrânea esotérica e arcana que fluiu através dos tempos, afirmou Gardner no seu livro. E o seu nome grego, Hermes, estava diretamente relacionado à ciência da construção das pirâmides, derivando daí a palavra erma, que se refere a uma pilha de pedras, e de fato a grande pirâmide é, às vezes, chamada de o Santuário de Thoth. Essa tábua de conhecimento foi passada da antiga Suméria para o Egito, depois para os mestres gregos e romanos, né? Também para Homero, poetas como Virgílio, Pitágoras, Platão, Ovídio, e na Idade Média em diante ela passou por sociedades secretas, como Rosa Cruz, os Cavaleiros Templários e para os maçons. E esse conhecimento antigo teve que ser mantido em segredo nas eras que seguiram, né? Porque logo depois, ao colapso do Império Romano, acaba o Império Romano, o cristianismo ganhou supremacia absoluta no mundo ocidental, e até o grande cisma, que foi a queda de Constantinopla, dominada pelo Império Otomano, são os turcos, né? Os muçulmanos tomam Constantinopla e muda toda a história do nosso planeta. Foi em 1453, por causa disso começam as grandes navegações, porque antes todas as caravanas que iam buscar as especiarias, as riquezas no Oriente e na Ásia, passariam por Istambul, pagariam impostos para cruzar ali o Dardanelos, né? Onde hoje está a Turquia, que é um importante país na geopolítica mundial. Ali é a porta entre a Europa e o Oriente. Pois é, quando cai Constantinopla, a queda de Constantinopla faz com que os portugueses começam a ver que não tinha como passar mais, as caravanas tinham que pagar imposto, ficaria caro. Eles começam a procurar o caminho marítimo para as Índias e deram com os custados na água, opa, e descobriram o Brasil, que já estava descoberto há muito tempo. Pois é, e com tudo isso, a Igreja Romana permaneceu como a última autoridade no mundo ocidental. Isso através de empréstimo de dinheiro e de bênçãos. O Vaticano dominou reis, rainhas e controlou a vida de cidadãos comuns por meio da excomunhão e da infame Inquisição. Tem um museu aqui em Amsterdã da Inquisição, é horrível. Apenas o clero e a aristocracia sabiam ler e escrever. É muito bom manter a ignorância, manter a estupidez, jogar um contra o outro, mas ela controla o dinheiro, tem poder e criou um Deus negativo. As facções menores do cristianismo eram tão rebeldes que detinham pouco poder, porque havia sempre essa história, um brigando com o outro. Com os cruzados segurando a Terra Santa no Oriente Médio, o poder incontestável da Igreja Romana tornou-se ainda mais centralizado e todo-poderoso. O fato é de que a maioria dos reis e rainhas da Europa pegaram dinheiro emprestado do Vaticano, e isso só aumentou a sua subserviência. Somente na Escócia, onde o rei Robert de Bruce foi excomungado em 1306, e somente quando 95 teses de Martinho Lutero foram tornadas públicas em 1517, e Henrique VIII estabeleceu a Igreja Separatista da Inglaterra em 1534, só aí que o poder da Igreja Católica foi desafiado. É muito poder, muito dinheiro e muito ouro. E aí entram os Cavaleiros Templários. Né? Nós vemos que lá, bem antes, um grupo gnóstico chamado de cátaros, localizado principalmente no sul da França, eu já fiz um vídeo sobre isso, lá no início, provou ser um problema para a igreja, porque eles alegavam que possuíam conhecimento sobre Maria Magdalena e seus descendentes, o que contrariava os ensinamentos de Roma. Até então, Magdalena era uma prostituta. Vários séculos depois ela foi restabelecida, ela foi revista, toda essa história. Os cátaros eram conhecidos como os puros, devido à convicção de que suas crenças eram mais puras que as da Igreja Romana, com certeza. Os cátaros alegavam que seu conhecimento havia sido repassado por refugiados da Palestina que haviam fugido da invasão romana no ano de 70 depois de Cristo. E a partir do ano de 1209, olha, mais 1000 anos depois,
o rei francês Filipe II, por ordem do Papa Inocêncio, olha o nome do cara, Papa Inocêncio, lançou a primeira cruzada da história, e não foi contra os muçulmanos lá em Jerusalém, foi contra os cristãos, chamada Cruzada Albingense, na tentativa de exterminar os cátaros, que era considerado o mais sério desafio à Igreja Católica até então. Existem muitos documentos agora sobre os cátaros e sobre esse massacre que aconteceu no sul da França. É um negócio pavoroso. Eu tenho alguns livros, mas não posso falar sobre eles aqui. Pois bem, até muito pouco tempo, até recentemente, pouco se sabia sobre os cátaros. Eu consegui alguns documentos, alguns relatos, alguns papéis em museus franceses, já publicados. Né? Isso porque a Igreja Romana havia destruído a maior parte de material que fosse favorável a eles. Eles eram considerados hereges. O herege é aquele que não aceita as ordens do Papa ou da Igreja, seja lá qual for. Heresia é isso, quando você contesta aquilo que foi colocado como uma lei religiosa. E aí eles têm o jeito de fazer, eliminam você. Pois é, para evitar a aniquilação, muitos desses cátaros simplesmente se misturaram à população e em anos posteriores, líderes franceses de famílias cátaras consideraram uma cruzada religiosa para tomar a Terra Santa, particularmente Jerusalém, né? Com uma desculpa conveniente para buscar a verificação das tradições cátaras. Né? E aí aconteceram várias cruzadas. A primeira foi Pedro, o eremita. Ele foi considerado fundamental na promoção da primeira cruzada, junto com São Bernardo, que foi o tutor dele, pessoal, líder da cruzada. Godefroy de Bouillon, que era membro de uma família cátara, considerado por alguns o fundador da maçonaria, porque quando eles começam a voltar para Jerusalém, eles trazem de lá documentos e segredos que estavam escondidos. Né? Então nós vemos que os cavaleiros templários surgem aí nessa época, a ordem dos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Foi formada em 1118, quando 9 cruzados franceses compareceram perante o rei Balduíno de Jerusalém e pediram permissão para proteger os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Eles também pediram permissão para ficar nas ruínas do Templo de Salomão, que tinha sido o palácio do rei Herodes, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E eles ali cavucaram pra caramba. Tem muita história de que eles fizeram escavações por baixo de onde está o domo da Mesquita de Alcázar, ou Domo Dourado, né? Ali tem muita coisa. Por isso que é disputado até hoje. O que será que tem ali debaixo? O Jacaré assiste e tirou algumas fotos lá naquela área. Mas vamos continuar a falar sobre isso. Como eu tenho feito, às vezes eu saio um pouco do assunto, saio um pouquinho do Egito, da Suméria, mas esses assuntos todos se interligam e vamos começar a fazer esses recortes, né, no assunto para não ficar uma coisa monótona, só o mesmo assunto o tempo todo. Mas as tradições templárias têm tudo a ver com a história da maçonaria, com a influência que a maçonaria exerceu sobre vários governos. A maçonaria não tem nada de diabólica, como todo mundo fala, isso é história, conversa fiada. Tem maçom maravilhoso, tem maçom ruim. Tem católico maravilhoso e católico ruim. Tem protestante maravilhoso, protestante ruim, e assim vai, budista. O ser humano é essa ambiguidade. Né? E às vezes as pessoas pensam que eles têm segredos incríveis, não tem nada disso. Criaram rituais, tiveram acesso a alguma coisa, mas não tudo. Isso foi falado também pelo William Bramley no livro Os Deuses do Éden. Eles fazem todo aquele mistério, isso todas as organizações secretas, né? Você agora vai passar de grau, vai poder ler mais um pouquinho, né? Vai poder subir de grau, isso demora, mas também às vezes tem que pagar em algumas organizações para você aprender aquilo que não é nada misterioso. E cada um de vocês pode ser seu próprio mestre. Hoje então tem material para você escolher qual linha que você quer. Escolha e be happy, seja feliz. Aí nós vemos o que era uma casa na Idade Média, depois da queda do Império Romano aqui na Holanda. Tá? É assim que foi o que aconteceu com a nossa civilização. Ela caiu, ela regrediu e levou 1000 anos para se recuperar.
depois daquelas cidades todas maravilhosas, chegamos a isso. Bom, esse aí é o nosso papagaio de estimação. Provavelmente, segundo as autoridades aqui, eles vieram de contrabando lá do Suriname, se adaptaram muito bem aqui ao clima da Holanda. E nós temos esse, é um casal. Esse aí é o macho, ele tem uma coleirinha. Então eles são muito divertidos. Nós somos os nossos pets, a nossa alegria aqui, na nossa pequena varanda. Além deles, existem outros pássaros também. Pica-pau. Pica-pau é meio estressado, a gente não consegue nunca filmar ele direito, porque ele é estressadíssimo, igualzinho nos desenhos animados. E assim nós vamos apreciando essa natureza com a esperança que esse mundo que vem aí se conserte, para que nós não voltemos a morar nas choupanas de palha, sem saber fazer sequer um vaso de barro ou uma ponta de flecha. Se as coisas continuarem como estão, nós vamos voltar para algo pior que a Idade Média. Vamos voltar para as cavernas. Até a semana que vem, pessoal. Vamos ver, essa semana publicar mais um vídeo até domingo. Seriam 2 por semana, agora com o programa funcionando. Até lá, se cuidem. Um abraço meu e da Madalena para vocês. Bye, bye.